E aí, você qualifica, você observa aqui que a combinação desses intervalos, onde essa terça está menor, essa quinta está justa, e você vai qualificando e vai perceber que o primeiro acorde é sempre menor, que o segundo acorde é sempre diminuto, que o terceiro acorde é maior, que o quarto acorde é menor, que o quinto acorde é menor, que o sexto acorde é maior e que o sétimo acorde é maior. Vendo? Eu coloquei com graus romanos, porque nós continuamos associando os graus da escala, né? Que também são representados por graus romanos. E aí eu coloquei a simbologia da cifra. Quando o grau é menor, eu coloco um Mzinho. Quando o grau é diminuto, eu coloco isso aqui, né? Uma simbologia de cifra. Então a gente tem que aqui nós temos os acordes de Mi menor, aqui é o acorde de Fá sustenido diminuto, o acorde de Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior e Ré maior, tá vendo? E aí, esse padrão aqui, onde o primeiro é menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto e o sétimo são maiores, esse padrão ele se repete em toda a escala menor. Todo campo harmônico baseado numa escala menor sempre vai ter essa formação de acordes. Lógico que vai variar a tônica, né? Porque cada vez está baseado numa escala que começa com notas diferentes, então a tônica varia. Mas a qualificação do acorde é um padrão que se mantém, ok? E aí você, quando vai compor, quando você vai improvisar, você já vai usar esse conhecimento a seu favor, porque você vai saber que tem um leque possível de acordes que são usados e que o compositor usa. E você vai começar a reconhecer a presença deles ali, começar a analisar eles ali para usar a teu favor isso também. Mas vale dizer que a escala menor, se você já estudou, você sabe que a escala menor tem mais duas formas. Essa escala que eu desenhei aqui é a escala de Mi menor natural, certo? Essa aqui foi baseada na escala de Mi menor natural ou primitiva, você pode encontrar em algumas literaturas. Você já imaginou ter uma caligrafia tão bonita que todos te elogiam? A verdade é que qualquer pessoa pode alcançar. Natural ou primitiva, você pode encontrar em algumas literaturas. Pois é, mas existem também variações dessa escala. Eu posso ter a escala menor harmônica ou a escala menor melódica. E quando eu tenho essas variações, eu acabo gerando um campo harmônico também com essas variações, digamos assim. Então, o que eu quero dizer para você, só para não deixar passar em branco essa informação aqui que é importante. Esse é o padrão aqui de acordes que eu tenho para a forma natural da escala menor. Quando eu vou falar da forma harmônica, vai ter uma outra sequência de acordes, porque muda as notas. Você sabe que aparece um acidente a mais, então muda as notas, muda a qualificação dos acordes. E também, quando você vai falar da escala menor melódica, também vai ter um outro padrão de acordes baseado nas combinações de acidentes de notas que tem naquela escala da forma menor melódica, ok? Então, o que eu quero dizer? Que o campo harmônico menor de uma dada escala, na verdade, são três, porque você vai ter três possíveis campos harmônicos: o campo harmônico da forma natural, o campo harmônico da forma melódica e o campo harmônico da forma harmônica, ok? São três possibilidades de campo harmônico, mas o raciocínio que você usa para os três, em termos de formação aqui do acorde, é o mesmo. Você empilha terças, você mantém as notas da base, da escala, com os acidentes sendo colocados também nas notas que estão sendo empilhadas, e aí você julga a qualificação do acorde, ok? Por aí você vai percebendo o que é o campo harmônico, um conjunto de harmonias, um conjunto de acordes que estão ali disponíveis para serem usados junto da própria escala na hora de compor. A escala vai dar ideia para a composição melódica e os acordes vão dar ideia para a base de acompanhamento para essa melodia, entendeu? Você vai acompanhar com acordes possíveis. Portanto, o que o campo harmônico nos revela? Ele nos revela possíveis combinações, porque ele te mostra os acordes disponíveis. E aí, você, a partir desses acordes que você sabe que estão disponíveis aqui, seja para uma tonalidade maior, seja para uma tonalidade menor, você vai aprender a como combinar esses acordes,
que hora usar o primeiro, que hora usar o quarto, que hora usar o segundo, o sétimo acorde, que hora que eu uso cada um deles. Então o campo harmônico, ele nos fornece essas possibilidades de combinações de acorde para que de fato eu consiga tirar e extrair a melhor sonoridade possível para aquela música que eu estou compondo ou que eu estou tocando. Eu estou tocando e eu começo a interpretar, começo a analisar e entender por que o compositor colocou esse acorde depois daquele ali. E aí você começa a entender que não é do nada que ele tirou, que é pura inspiração, não é não. Ele conhece esses campos harmônicos aqui, ele conhece as possibilidades de combinações e ele sabe como usar esse, depois aquele, e é tudo muito previsível, sabe? É tudo muito claro para as combinações dos acordes, tá bom? Agora, é suficiente o conhecer apenas o campo harmônico? É só o campo harmônico, Daiane, que eu preciso conhecer? Não é só o campo harmônico. Nós precisamos ir além. Nós precisamos conhecer também sobre as relações tonais, das funções tonais que esses acordes começam a desempenhar aqui dentro de uma tonalidade. Nós precisamos conhecer as relações de tensão e de repouso, que são características desse sistema tonal. A gente precisa começar a conhecer as progressões, as cadências de acorde. Então, quando a gente começa a pensar no uso, na aplicabilidade do campo harmônico, o nosso pensamento tem que começar a colocar o campo harmônico dentro de um sistema de composição que está regendo ele e que vai trazer para você a orientação. Não, coloca esse acorde, depois você coloca esse outro acorde aqui, porque vai dar essa sensação aqui e vai causar aquele efeito assim na música. O campo harmônico isolado, ele te mostra apenas os acordes, mas quando você começa a englobar ele dentro da aplicabilidade, dentro do seu dia a dia, você vai estender o pensamento para algo maior, que é o sistema da tonalidade, o sistema tonal. E aí você vai começar a entender sobre as funções, sobre o emprego desses acordes, qual é a sequência lógica de ser um, depois o outro. Eu vou explicar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, quando a gente se baseia no campo harmônico de uma escala maior, tá? Então eu vou pensar numa tonalidade maior. Agora eu usei aqui e expandi para tonalidade maior. Então na hora que eu estou pensando sobre isso, eu preciso entender que existem três funções que os acordes do campo harmônico, eles podem desempenhar três funções de acordo com o posicionamento deles. Alguns acordes, eles vão ter uma função de tranquilidade, de repouso, de fechar, de estabelecer de dar fechamento mesmo, de conclusão, sabe? Então eu vou Nada mata mais o desejo de uma mulher do que viver a mesma cena todo dia. fechar, de estabelecer de dar fechamento mesmo, de conclusão, sabe? Então eu vou colocar aqui a sensação de repouso, de conclusão. Alguns acordes têm isso como algo natural da sua própria combinação intervalar, é uma sensação que ele tem natural dele. Outros acordes vão ter já uma sensação totalmente contrária, não é nada de repouso, é uma sensação mais de tensão, é uma sensação de preparação. Ele é um acorde inquieto, sabe? Ele é um acorde que você coloca ele e parece que você está preparando para uma outra coisa. Está fazendo uma preparação. Então ele é um acorde mais tenso, porque ele não é tranquilão, ele está preparando para vir algo. É uma sensação, uma função completamente oposta. E depois nós temos uma sensação, uma função intermediária aqui, que é uma sensação de abrir caminhos, sabe? Que é um acorde que você vai colocando ele para ele abrir caminhos. Ele não é um acorde conclusivo, mas ele também não é tão tenso, ele não é tão preparatório. Ele vai trazendo caminhos assim para você dando margem à sua criatividade, ok? Esses acordes aqui são chamados de acordes de função tônica. É função, tá? Esse é o nome, é a função deles. Função tônica. Esses aqui, que é o extremo oposto dele, são os acordes de função dominante. E esses aqui, que são os intermediários, são os acordes de função subdominante. Esses nomes aqui estranhos vêm dos nomes dos graus da escala.
Quando você estuda sobre escala, você vai aprender que cada um dos graus da escala, o grau 1 tem um nome, o grau 2 tem outro nome, e eu não estou falando o nome da nota da escala, estou falando o nome do grau, e tem uma diferença, tá? O grau é o posicionamento daquela nota, tipo assim, a nota Ré. A nota Ré é neutra, ela pode ser, numa determinada escala, o grau 2. Numa outra escala, a mesma nota Ré pode ser grau 1. Numa outra escala, a mesma nota Ré pode ser grau 3. O grau é a posição dela, entendeu? Na escala. Se eu estiver falando da escala de Ré, a notinha Ré é o grau 1, porque é a primeira nota da escala de Ré. Se eu estiver falando, por exemplo, da escala de Dó, a nota Ré é grau 2, porque ela já é segundo grau de Dó. Do, Ré, Mi, Fá. Se eu estiver falando da escala de Lá, a nota Ré é o grau 4, porque ela é o quarto degrauzinho, digamos assim, né? Lá, Si, Do, Ré, entende? Então, o grau da escala tem nomes, e é sempre assim, o primeiro grau chama tônica, o segundo grau chama supertônica, o terceiro grau chama mediante, o quarto grau chama subdominante, o quinto chama dominante, o sexto superdominante e o sétimo pode chamar sensível ou subtônica, depende, tá? Então, só a título de curiosidade, para te explicar da onde vem esses nomes aqui. Vem dos graus, a teoria aqui se apropriou desses próprios nomes dos graus da escala, tá? E não é à toa, é porque a função tônica tem como principal acorde da sua função o grau 1, o acorde 1, que lá nos graus da escala também é chamada de tônica. A função subdominante tem como principal acorde dela o grau 4, que é justamente o nome que ele recebe na escala. O grau 4 da escala chama subdominante. E a dominante tem esse nome. Tem como principal acorde dela o grau 4, que é justamente o nome que ele recebe na escala. O grau 4 da escala chama subdominante. E a dominante tem esse nome porque tem como principal representante o grau 5, que chama dominante na escala, ok? Então vem daí. Só que, veja, o que eu tô querendo dizer para você? Eu coloquei 3 acordes aqui que são representantes, assim, né? Que são simbólicos para que tragam essa certeza de uma sensação de repouso. Todo acorde 1 é de repouso, todo acorde 5 não é de repouso, ele é de preparação, e todo acorde 4, ele é uma relação de abrir caminhos, ele vai dando asas para a criatividade. Só que existem outros acordes, existe o 2, o 3, o 6, o 7, existem mais acordes, né? Existem 7 acordes possíveis, não só esses 3 aí. Então, essas funções ainda tem outros aqui junto, tá? Aqui na função de tônica também está o 3 e também está o 6. Junto com a função de tônica, o 1, o 3 e o 6. Na função de subdominante, também tem o grau 2. E na função de dominante, também tem o grau 7. Então, quando nós estamos pensando no campo harmônico maior, a distribuição dos 7 acordes que existem são nessas 3 funções, nessas 3 sensações, ok? É por isso que se você souber isso, você vai perceber isso com naturalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo usando os principais acordes aqui de cada função. O acorde 1, o acorde 4 aqui, tá vendo? Ó? E o acorde 5. Eu vou só usar o 1, 4, 5 de Dó maior. O acorde 1 de Dó é o próprio Dó. O acorde 4 de Dó maior é Fá. E o acorde 5 é Sol. Ambos são maiores, todos são maiores. Então, se eu coloco o acorde 1 aqui, eu estou numa função de repouso. Vou pro 4. Voltei pro 1. O 4 ele abre caminhos. Conhece uma música que só fica no 1 e no 4? Quer ver, ó? É assim, ó. Imagine there's só uso o 1 e o 4, porque a partir do momento que eu coloco o 5, eu vou criar uma tensão que vai ficar muito previsível. Ó, eu tô no 1, no 4, eu vou colocar o 5, ó. Dá vontade de voltar pra cá. Se você investe